A paz do Senhor, amados irmãos, graças a Deus por mais uma oportunidade que estamos juntos para estudarmos a palavra do Senhor. E a nossa parada desse domingo é nas epístolas às igrejas. Eu sou o Nicolas, estamos aqui mais uma vez, mais uma semana, mas estudando mais uma lição. Dessa vez a lição de número 11. Bênção pura. E acreditamos, embora essa lição de hoje ela tem mais informações acerca da estrutura das epístolas. Não tem assim nada que nós vamos precisar a ter um tempo maior, porque é mais a título de informação. O Nicolas vai estar lendo o texto áureo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16. A nossa leitura bíblica em classe está em Gálatas capítulo 1, dos versos 1 a 9, e depois Efésios capítulo 6, dos versos 13 a 19. Como tudo indica que essa lição é um pouquinho menor do que as demais, nós faremos a leitura de todo o texto bíblico. Eu começarei e o Nicolas vai a seguir. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus e Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. A qual glória para todo sempre. Amém. Maravilhou-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que vos tem anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Bênção pura. Temos 3 objetivos. Primeiro, conhecer o número de epístolas e suas autorias. Segundo, compreender o propósito geral das epístolas. Terceiro, entender a relevância das epístolas para a qual a igreja ela foi escrita. Nós temos então aqui, vai ficar-se muita informação, porque na verdade são várias epístolas, vamos estar falando em uma lição só, mas espero que de alguma forma você consiga aí reter o máximo, extrair o máximo desta aula. Primeiro tópico, todas as epístolas. Nesta lição vamos estudar as epístolas bíblicas, bem como o propósito geral e a relevância delas à igreja de hoje. Dos 27 livros do Novo Testamento, 21 são epístolas, também chamadas de cartas ou missivas. Elas vão de Romanos a Judas e são divididas didaticamente em 2 categorias: epístolas paulinas e epístolas gerais. De Romanos até 2 Tessalonicenses, que no total somam 9, são dirigidas às igrejas. De 1 Timóteo a Filemão,
4 cartas, as 3 primeiras conhecidas como pastorais. São dirigidas a indivíduos hebreus, é uma carta dirigida aos judeus cristãos. 7 cartas, de Tiago até Judas, são gerais, universais, e dirigidas a comunidades de cristãos, embora destinadas a pessoas. 2ª e 3ª João estão inclusas entre as 7 deste último grupo. Então nós vimos que o Novo Testamento ele é composto por 27 livros. Desses 27 livros, 21 são epístolas. E essas epístolas estão divididas numa escala principal, em epístola paulinas e epístolas gerais. Vimos que epístolas, ou também pode ser chamada de carta ou missivas. Normalmente na igreja a gente não fala missivas, a gente fala cartas ou epístolas. Então nós vamos ver que de Romanos até 2ª Tessalonicenses são 9, e são cartas dirigidas à igreja. Como assim cartas dirigidas às igrejas? Foram perguntas, normalmente perguntas, que os líderes dessas igrejas enviaram ao apóstolo Paulo, ou de repente uma situação que eles estavam vivendo, e o apóstolo Paulo ele respondia de forma escrita. Se fosse hoje ele mandava um WhatsApp, mandava um áudio do WhatsApp, gravava um vídeo, mas não, como não tinha essa facilidade que temos hoje, então ele escrevia e mandava essas respostas para as referidas igrejas que consta o seu nome. Aí nós vamos ver, mais à frente vai estar falando sobre cada carta que Paulo escreveu. Nós vamos ver também que existem aquelas que são cartas chamadas cartas pastorais. O que é uma carta pastoral? É uma carta que Paulo está escrevendo aos seus obreiros, aqueles pastores que ele tinha colocado para ajudar na obra, para estar com ele na obra. Dentre eles nós vamos ver Timóteo, nós vamos ver Tito e nós vamos ver também Filemon. Ele vai estar falando a esses irmãos, dando orientação de como deveria ser o seu procedimento com a igreja do Senhor Jesus. Todo o assunto falado a esses obreiros vai ter como pano de fundo eles passarem para a igreja tudo aquilo que eles estavam aprendendo. Vamos ter ainda as cartas chamadas de cartas ou epístolas gerais, que são as que são escritas principalmente pelos outros apóstolos, como Tiago, como Pedro, como Judas e como João. Sendo que João, segundo nós vimos aqui, 2ª e 3ª João, ela vai estar inclusa neste contexto de epístolas gerais, porém é uma carta destinada a uma pessoa. Perfeito? O número 2 diz assim: as primeiras epístolas, autorias. O apóstolo Paulo é o autor de 13 das 21 epístolas. Por essa razão recebem o nome de epístolas paulinas. Elas vão de Romanos a Filemão. No capítulo 1, versículo 1 de todas as epístolas, Paulo se identifica como remetente. Alguns irmãos apoiaram a Paulo no momento da produção das cartas. Por exemplo, em Romanos, Paulo é o autor e remetente, mas o escrevente foi Tércio. Em 1 Coríntios, irmão Sóstenes é remetente com Paulo. Na 2ª carta, por sua vez, Timóteo é remetente com Paulo, bem como em Filipenses, Colossenses e Filemão. E em 1ª e 2ª Tessalonicenses, além de Paulo e Timóteo, na saudação inicial consta Silvano. Aos Gálatas, o apóstolo cita: e todos os irmãos que estão comigo. Então nós vimos aqui, normalmente o apóstolo Paulo ele vai começar, por exemplo, Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo,
chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então nós vamos ver aqui que não tem como alguém chegar e dizer que não foi Paulo que escreveu Romanos. Vamos ver Coríntios. Está escrito no primeiro capítulo, primeiro versículo. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Vamos ver outra. Vamos ver a outra aqui. Só para a gente entender o que o comentarista está falando. Efésios, por exemplo, 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Dentre esses irmãos, nós vamos ver, como o Nicolas fez a leitura, alguns deles irão se destacar, né? E o que mais se destaca nessa questão aí, me parece que foi Timóteo. Timóteo vai fazer parte de várias cartas que Paulo está escrevendo. Mas Paulo era um obreiro que ele valorizava aqueles que estavam com ele fazendo a obra. Também tem um Sóstenes, tem um Tércio, e tem um momento que ele fala, olha, o apóstolo cita em Gálatas a todos os irmãos que estão comigo. Então, era muita gente para ele citar o nome, para ele escrever o nome. Então ele fala, olha, irmãos, aqui tem muitos irmãos e todos eles estão saudando vocês. O 2:2 fala sobre o destinatário. Cada carta tem seus destinatários específicos, comumente identificados logo nas saudações iniciais. A epístola aos Romanos foi escrita aos que estavam em Roma. 1 Coríntios, a igreja em Corinto. 2 Coríntios, a igreja em Corinto e aos santos em toda a Acaia. Gálatas, as igrejas de Galácia. Efésios, a igreja em Éfeso. Filipenses, a igreja em Filipos, com os bispos e diáconos. Colossenses, a igreja em Colossos. 1 e 2 Tessalonicenses, a igreja em Tessalônica. 1 e 2 Timóteo, ao jovem Timóteo, filho na fé de Paulo. Tito, ao também filho na fé de Paulo. Tito, Filemão, ao amado Filemão, a irmã nossa Áfia, e a Arquipo, e a igreja que está em sua casa. Então nós vimos aqui, seria assim, redundante, se a gente falasse, a carta foi escrita, tem o nome de Coríntios e não foi para Corinto. Não, então tem tudo a ver. O nome pela qual está o título da carta é logo o povo que recebeu, os irmãos destas igrejas que receberam esse primeiro contato do apóstolo de uma forma escrita. Porém, essas cartas, embora, tá? Isso que é bom nós frisarmos também. Essas cartas, embora tenha um destinatário diferente das epístolas gerais, o mesmo assunto, os mesmos problemas ou problemas parecidos que tinha na igreja de Corinto, tem na igreja de hoje. Problemas que tinha na igreja de Tessalônica, tem na igreja de hoje. Problemas que tinha na igreja de Roma, também tem hoje. As dificuldades que os crentes de Colossos, de Éfeso enfrentavam, também enfrentamos. E a batalha, tudo indica em Éfeso, era terrível, que Paulo vai incentivá-los, eles tomarem posse de quê? Da armadura de Deus. Por causa das guerras que com certeza eles estavam vivendo. Quando eu falo guerra, eu falo de guerra espiritual, né? Dificuldades que estavam se levantando com a igreja, e eles então precisavam estar cheio dessa armadura de Deus para poder vencer, para poder triunfar contra qualquer situação que se levantasse. E ele mesmo vai dizer, gente, olha, vocês fazem tudo isso aí, porque eu estou preso, mas estou escrevendo para vocês, mas cabe a vocês orarem por mim. Então nós vemos que Paulo ele vai então destinar as suas cartas para as igrejas, quando não para pessoas específicas, no caso de Timóteo, no caso de Tito,
e no caso de Filemon. E as epístolas gerais? Quem são os autores das epístolas gerais? O 3.1. Completam as 21 epístolas as 8 chamadas gerais, a maioria conhecida pelo nome do autor Tiago, Judas, irmão de Tiago, apóstolo Pedro, apóstolo João, identificado como o ancião e presbítero. A carta aos Hebreus, por sua vez, é a única da qual a autoria é desconhecida. Observamos que é comum, porém, não se pode bater o martelo que seja Paulo que tenha escrito Hebreus. Mas é bem provável que você já ouviu. Vamos ler a carta que Paulo escreveu aos Hebreus. Pode ser que você já tenha ouvido isso, mas não tem como bater esse martelo, porque a Bíblia, vocês se lembram bem que eu li aqui várias cartas iniciadas já com Paulo dizendo que foi ele. Hebreus, no caso, não tem. Poderia ser que ele estivesse ditando e alguém estava escrevendo, mas isso é especulação. Então não tem a sua autoria. Agora nós vamos ver Tiago 1.1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. E o que eu quero frisar com você aqui é que esse Tiago, ele é o meio-irmão do Senhor. Esse que escreveu é o meio-irmão do Senhor, ou seja, ele era filho de José com Maria. E por isso que a gente fala que é meio-irmão do Senhor Jesus. E foi Tiago também, que foi o pastor da igreja lá de Jerusalém. E Judas, que vai escrever também, é claro que não pode ter sido Judas traidor, porque o Judas traidor já tinha perdido a cabeça. Ou seja, né, nem perdeu a cabeça, na verdade, ele tentou se enforcar, mas ele acaba caindo sobre uma pedra e ali ele se arrebenta todo. Só Jesus na causa, só Jesus para ter misericórdia. Aí não é nem fogaréu, né? Aí não. Então, esse Judas também que escreveu, já que está falando que esse Judas que escreveu é irmão de Tiago, então entende-se o que também? Que esse Judas também é meio-irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí tem a carta que foi escrita por Pedro, essa aí já tem a marca dele mesmo, e sucessivamente. Agora, os destinatários das epístolas gerais. O primeiro versículo do capítulo 1 de cada epístola geral identifica especificamente os destinatários, exceto 1 João, que é destinado àqueles chamados carinhosamente de filhinhos e amados. O escritor aos Hebreus não identifica especificamente os destinatários da epístola, mas pelas características do texto, estudiosos acreditam ser dirigida aos hebreus cristãos. Aí 1 João diz assim, confirmando, 1 João: a palavra da vida foi manifesta na carne. 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então nós vamos ver aqui que não inicia ele apontando necessariamente um povo. Mas nós vamos entender que quando ele chama de filhinhos, ele sabia para quem ele estava falando. Ele sabia para quem ele estava direcionando essa carta. Só que por ser uma carta geral, nós também abraçamos para nós esses escritos para as nossas vidas. Tem versículos que são importantíssimos para todos nós. O 4 vai falar sobre propósitos e relevância. O propósito geral de todas as epístolas é reforçar a centralidade de Cristo como o fundamento da doutrina da Igreja. Nelas, os destinatários são instruídos a rejeitarem os falsos ensinos, consolados em suas lutas e provações, animados a crescer na fé em Jesus, apesar das perseguições,
e exortados a uma vida de temor, comunhão, santidade e serviço ao Senhor. Nas epístolas paulinas vê-se também nitidamente que entre os propósitos do apóstolo Paulo está a defesa de seu apostolado, posto em dúvida por seus opositores. Ao desqualificá-lo, os que a ele se opunham colocariam em descrédito também seus ensinos, que combatiam frontalmente as heresias de sua época. O apóstolo João, por sua vez, cita várias vezes as razões de seus escritos. Então nós vamos ver aqui basicamente que a ideia destes escritos era o quê? Combater as heresias, combater os falsos testemunhos que estavam se levantando contra a mensagem do Evangelho. Por isso que o apóstolo João ele vai sempre procurar descrever a divindade do Senhor Jesus, porque havia uma desconstrução de quem era Jesus. Paulo também, quando ele escreve Gálatas, inclusive Gálatas é uma carta chamada, tem o sentido de uma carta apologética, ou seja, uma carta que vai tratar vários assuntos relacionados ao Senhor Jesus. E você leu com a gente na leitura introdutória, se não leu, você vai ler quando você estiver estudando a lição. Vai dizer assim, olha, Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9. Por isso que diz lá que era uma defesa do Evangelho. Mais ainda, Paulo falando, mais ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema tem o mesmo sentido de maldito, amaldiçoado. Assim, verso 9, como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Então a ideia das cartas era fortalecer a igreja e dar condições espirituais à igreja, ou espirituais à igreja, dela permanecer fiel, unida ao Senhor Jesus, abrindo mão de todas as heresias que pudessem e já estavam se apresentando naquela época. Então eles precisavam crer na verdade. E eles vão falar que nos últimos tempos muitos iriam se apostatar da fé. Parece que é exatamente o que nós estamos vivendo hoje também. Quantas pessoas estão se apostatando da fé? Estão se afastando da fé? Estão tomando outros caminhos? Por isso que foi necessário que as cartas estivessem escritas para o nosso conhecimento daquilo que Deus estabeleceu e também para o fortalecimento da igreja. O Nicolas vai fazer a leitura da nossa conclusão, porém, já quero lhe convidar, nós queremos convidar a todos vocês para a nossa próxima parada, que vai ser lá no livro da Revelação. Qual é o nome do livro da Revelação? Você se lembra? Apocalipse. Não esqueça. Se alguém na igreja falar assim, abra o livro das Revelações, você vai abrir Apocalipse. Vai ser a nossa parada em um Novo Testamento, na próxima lição 12. Mas hoje o Nicolas já vai fazer a conclusão da lição 11. A relevância das epístolas para nós, igreja nos dias atuais, é incontestável. Os seus ensinamentos continuam sendo fundamentalmente úteis, pois os ataques à fé cristã continuam sem trégua, bem como a nossa constante luta contra a carne, contra os principados, potestades e hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, estejamos munidos de toda a armadura de Deus, contida em sua palavra, a fim de vencermos todos estes inimigos. A palavra de Deus é a base para que eu, o Nicolas,
você, sua casa e família possa triunfar e vencer todas as lutas. Quero aproveitar, no final dessa lição também, pedir a você que vai estar estudando essa lição, que mande um WhatsApp para o seu pastor, porque hoje é o dia do pastor. Hoje é o segundo domingo de junho, é o dia do pastor. Então você vai estar parabenizando o seu pastor, e não somente o seu pastor. Todos aqueles que têm responsabilidade com as ovelhas do Senhor Jesus não deixam de ser um pastor também. Tá bom? Que Deus abençoe você, meu amigo, meu irmão, pastor. Que Deus abençoe sua casa, sua família e o seu ministério de forma especial. Eu sou o pastor Valmir e do meu lado está O Nicolas. o Nicolas, e aguardamos vocês para a nossa 12ª lição, que vai ser falando sobre o livro das Revelações. Mas eu já quero deixar você com água na boca. Já estou de posse aqui da revista do nosso próximo trimestre, que vai falar sobre personagens marcantes da Bíblia. Rapidinho, só uma rápida pincelada. Primeira lição, José. Segunda lição, Miriam. Terceira lição, as filhas de Zelofeade. E quem são elas? O que elas pediram? Por que fala que o seu pedido mudou a história? Ah, você vai ter que vir com a gente. Josué, o valor do discipulado. Maria, a que responde o chamado de Deus. Samuel, privilégios e responsabilidade de um vocacionado. Jonatas, o valor da lealdade. Absalão, o alto preço da vingança, pelo amor de Deus. Timóteo, ninguém despreze a sua mocidade. Você viu que eu não li tudo, né? Mas é só para você ficar com gostinho de quero mais. E nós te aguardamos já para o próximo trimestre também. Deus abençoe. Até lá, em nome de Jesus.